Eu sou o guardião de horrores indizíveis, o narrador de pesadelos que se agarram à alma. Se você deseja caminhar ao meu lado, por estes corredores escuros do inexplicável, então o desafio está lançado. Inscreva-se no Sr. Blackheart. Prove sua coragem. A estrada que finalmente levava a Campos de São Brás era menos um caminho e mais uma rendição calculada. O asfalto liso e impessoal da rodovia principal, um rio de indiferença que o levara para longe de São Paulo, tornara-se uma memória a quilômetros de distância. Fora substituído por um trecho de paralelepípedos gastos, uma artéria de pedra que castigava a suspensão do sedã de Arthur. Um carro que, como ele, carregava as cicatrizes de uma vida de quase sucessos e fracassos retumbantes. As montanhas, antes uma silhueta distante e promissora, agora se erguiam como muralhas de granito e mata atlântica, uma fortaleza natural que parecia sufocar o céu e impor um silêncio geológico que o zumbido ansioso em sua mente não conseguia perfurar. Dentro do habitáculo, sentia a pressão em seus ouvidos, uma mudança sutil que espelhava a compressão de sua alma. Ele não estava em uma viagem de descoberta. Estava em uma peregrinação de última hora, fugindo do eco de um aviso de despejo e da lembrança humilhante de um cliente rindo de seu projeto arquitetônico ousado demais. A herança de seu avô, Lázaro, era um nome sussurrado com reverência por sua mãe, a imagem de um homem que transformara pedra em ouro. Mas para Arthur, era uma tábua de salvação, a única saída da mediocridade que ameaçava engoli-lo. Ao cruzar o que ele presumiu ser o limite do município, a própria natureza pareceu se curvar a uma vontade invisível. O ar ficou mais nítido. A desordem orgânica da floresta deu lugar a uma ordem obsessiva, quase curada. A cidade se revelou não de uma vez, mas em camadas de uma perfeição perturbadora. As ruas eram um mosaico de pedras escuras, sem uma única erva daninha em suas frestas. As fachadas dos casarões coloniais, pintadas em tons pastéis de uma uniformidade militar, não tinham uma única mancha de umidade ou rachadura. Nos jardins da Praça Central, as hortênsias e azaleias não cresciam em cachos selvagens. Elas eram dispostas em padrões geométricos rígidos, suas cores uma explosão controlada em meio à sobriedade da pedra e do ferro forjado. Era um lugar onde o acaso fora banido. As poucas pessoas que ele via moviam-se com um propósito sereno, quase coreografado. Um comerciante varrendo uma calçada já imaculada, uma senhora ajustando um vaso na janela. Quando seu carro passava, o fluxo da vida na cidade não se quebrava. Ele se curvava sutilmente ao redor de sua presença. As conversas não cessavam, mas diminuíam de volume, e ele sentia, mais do que via, olhares avaliadores em seu retrovisor. Não era hostilidade. Era algo mais frio, um inventário. Ele não era um estranho, era um ativo não alocado, uma peça nova sendo colocada no tabuleiro. E a parte mais vergonhosa de si mesmo, a parte exausta de lutar, cobiçou aquele poder. O poder de ser aquele que avalia, não o que é avaliado. A mansão no topo da colina confirmou essa hierarquia. Era o ponto final da geometria da cidade, o olho daquele furacão de ordem, o centro do poder do qual toda aquela perfeição emanava. Feita de pedra-sabão escura, quase negra, e vigas de jacarandá que o tempo tornara duras como ferro, a estrutura parecia mais antiga e permanente que as próprias montanhas. Arthur estacionou no pátio de cascalho, o som agudo das pedras sob os pneus, um sacrilégio no silêncio reinante. Por um longo momento, ele ficou dentro do carro, as mãos no volante, sentindo o tecido gasto de seu melhor paletó. Instintivamente, sacou o celular do bolso para avisar que havia chegado. A tela exibia uma única mensagem: sem serviço. Ali, no topo daquele mundo, ele estava completamente desconectado. Sentiu-se um ator mal preparado para o papel principal.
Um impostor prestes a ser desmascarado. Finalmente saiu. O ar era mais frio ali em cima, carregado com o cheiro de pinho e terra úmida. Ele caminhou até a porta colossal. A aldrava de bronze em forma de um leão, com a boca aberta, parecendo um desafio. Sua mão hesitou a centímetros do metal. Antes que o contato fosse feito, a porta se abriu para dentro com um gemido baixo e profundo. Dona Elvira estava lá, uma silhueta recortada contra a penumbra do hall. Era impossível adivinhar sua idade. Vestia um vestido preto simples, mas impecavelmente passado. O cabelo grisalho preso em um coque severo. Seu rosto era um pergaminho de rugas finas, e seus olhos, escuros e polidos como ônix, não continham emoção, apenas uma observação impassível. A poeira desta casa conhece o cheiro do seu sangue, menino Arthur, ela disse, a voz um sussurro seco, sem inflexão. Ao falar, sua mão direita, que estava pousada sobre o trinco, apertou-o brevemente, um microgesto de posse ou talvez de contenção, antes de soltá-lo para gesticular para dentro. Entre. O interior era um mergulho em outra era. A temperatura caiu vários graus, e o ar tornou-se espesso com o cheiro de cedro, cera de abelha e o aroma seco e adocicado de papel envelhecido. A luz que entrava pelas altas janelas era fraca, devorada pela madeira escura que revestia as paredes e pelo veludo pesado das cortinas. O silêncio era absoluto. Um silêncio que absorvia o som, forçando Arthur a prender a respiração para ouvir o próprio coração. Seu olhar foi imediatamente puxado através do vasto hall, passando por móveis fantasmagóricos, cobertos por lençóis brancos, até a lareira de mármore e, acima dela, para o retrato de Lázaro. Era uma obra-prima de realismo e psicologia. Lázaro estava ali, em seus 60 e poucos anos, o corpo relaxado em uma poltrona de couro, mas os olhos eram tudo menos relaxados. Eram de uma inteligência afiada, penetrante, que parecia seguir Arthur pela sala, desnudando suas inseguranças e ambições com igual facilidade. Uma de suas mãos repousava sobre um livro de capa de couro sem título. Na outra, um anel de ouro pesado com um sinete que Arthur agora distinguia claramente, um esquadro e um compasso entrelaçados. Sob a fachada de controle e poder, o artista capturara uma camada subjacente de exaustão, uma tristeza tão profunda que parecia a própria alma do homem. Arthur sentiu uma conexão estranha e desconfortável, como se o retrato o visse de verdade. Não apenas o arquiteto fracassado, afogado em dívidas, mas o neto com a mesma semente de ambição perigosa. E naquele instante, a sua missão se tornou clara em sua mente. Um juramento silencioso, feito ao homem na pintura. Ele não apenas herdaria aquele mundo, ele o conquistaria. Provaria ser digno do nome, do poder e dos segredos que aquelas paredes guardavam zelosamente. Os primeiros dias de Arthur na mansão foram uma lição de silêncio e escala. Ele acordava em um quarto de hóspedes tão vasto e impessoal que se sentia um náufrago em uma ilha de mogno e lençóis de linho engomado, o ar sempre frio, imune ao sol que aquecia o vale lá fora. O silêncio era a característica mais dominante da casa. Não era um silêncio pacífico, mas um silêncio vigilante, com peso e textura, que parecia absorver seus pensamentos antes mesmo que se formassem completamente. Ele vagueava pelos corredores como um fantasma, as pontas dos dedos roçando em móveis cobertos por lençóis brancos, cada objeto um artefato de uma vida de poder que ele não conseguia compreender. Tentava engajar Dona Elvira em conversas triviais, perguntando sobre a história de um vaso ou o funcionamento do velho relógio de pêndulo no hall. As respostas dela eram sempre um modelo de economia e evasão. É antigo, mestre Arthur. Funciona como sempre funcionou.
Ela se movia pela casa com a eficiência silenciosa de uma sombra, sempre presente, mas nunca verdadeiramente ali, seus olhos escuros registrando cada gesto dele, cada hesitação, medindo-o constantemente contra a régua invisível de Lázaro. A solidão que sentia era profunda, uma solidão que o fazia lembrar com uma pontada de vergonha da camaradagem barulhenta e superficial de seus colegas em São Paulo. Um mundo que, apesar de seus fracassos, ao menos era seu. Na manhã de quinta-feira, enquanto Arthur tomava um café amargo na cavernosa sala de jantar, o som de um motor se aproximando quebrou a monotonia. Não era o ruído de um carro comum. Era um ronronar baixo, poderoso e controlado, o som de uma autoridade que não precisa de alarde. Ele foi até a janela a tempo de ver um Mercedes-Benz preto, um modelo clássico da década de 80, mas em estado impecável, parar no pátio. Do carro desceu um homem que parecia personificar a própria cidade, Dr. Monteiro. Vestia um terno de linho de cor creme, perfeitamente cortado, que falava de um luxo sem esforço. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás, e seu rosto, marcado por rugas finas ao redor dos olhos, era o de um homem que sorria com frequência e com genuíno carisma. Ele subiu os degraus da mansão com a familiaridade de quem a considerava uma segunda casa. Foi o próprio Arthur quem atendeu a porta. "Arthur, meu rapaz", disse Monteiro, a voz um barítono quente e culto, estendendo a mão. "Perdoe a visita sem aviso. Eu estava ansioso para dar as boas-vindas oficiais ao neto do meu mais querido amigo." Seu aperto de mão era firme, seco, e demorou um instante a mais que o necessário, um gesto de domínio sutil. Arthur o conduziu até a biblioteca, o santuário de Lázaro. Monteiro não esperou ser convidado. Caminhou diretamente até a grande poltrona de couro de frente para a lareira, a poltrona do retrato, e sentou-se, um ato de apropriação sutil e total. "Ah, esta sala", ele suspirou, seu olhar percorrendo as estantes com uma aprovação nostálgica. "Quantas decisões que moldaram o nosso pequeno mundo foram tomadas aqui." Ele gesticulou para a cadeira oposta e Arthur obedeceu, sentindo-se como um estudante em uma audiência com o reitor. Monteiro o encarou, um sorriso compreensivo nos lábios. "Você está buscando algo, não é, Arthur? Uma saída, um propósito." A franqueza desarmou Arthur. "Seu avô me disse uma vez com essa mesma expressão cansada que vejo em você agora. Um homem só precisa de uma chance para provar que é igual aos pais. Você veio buscá-la e eu vim entregá-la." Monteiro se inclinou, sua intensidade carismática preenchendo o espaço entre eles. "Veja, Arthur, o mundo moderno preza o caos, chama-o de liberdade. Mas a liberdade sem ordem é apenas a lei do mais forte, uma selva onde os lobos devoram as ovelhas. O que seu avô e eu e os outros irmãos da nossa loja construímos aqui foi um jardim. E todo jardim, para florescer, precisa de jardineiros firmes. Alguém que não tenha medo de podar os galhos doentes ou arrancar as ervas daninhas para proteger a saúde do todo." A metáfora era elegante e perigosa, uma justificativa intelectual para o poder que ele sentia ao seu redor, transformando o controle em responsabilidade. Depois de quase uma hora de uma conversa que foi menos um diálogo e mais uma sedução ideológica, deixando Arthur ao mesmo tempo validado e intelectualmente pequeno, veio o convite. "Sua presença em Campos de São Brás não é um acidente, Arthur. É um retorno, um ciclo se completando." Monteiro levantou-se, caminhando até a janela e olhando para a cidade perfeitamente ordenada abaixo. "Em nome da loja maçônica de Campos de São Brás, eu o convido para uma reunião preliminar na próxima semana, para que possa conhecer os irmãos, os homens que mantêm este jardim, ouvir nossas ideias e, quando for a hora, assumir o seu lugar de direito entre nós." A oferta não foi apresentada como uma escolha, mas como o cumprimento de um destino. A mente de Arthur, faminta por propósito, por pertencimento, agarrou-se àquelas palavras.
A ambição e o desespero gritavam para que ele aceitasse sem hesitar. No entanto, uma pequena e fria voz em seu interior, a mesma voz que o alertara sobre a perfeição perturbadora da cidade, sussurrou uma advertência, a metáfora do jardim: podar galhos doentes, arrancar ervas daninhas. O que isso significava na prática? Ele hesitou, a boca seca. Eu não sei se estou preparado para... Começou ele, a frase morrendo no ar. Monteiro virou-se da janela e seu sorriso carismático não vacilou, mas seus olhos pareceram endurecer por uma fração de segundo. Seu avô era o melhor de nós, um pragmático. Ele entendia o preço da estabilidade, um preço que os fracos não têm estômago para pagar. A frase pairou no ar, meio elogio, meio desafio. Ele estava sendo testado. Recusar seria admitir fraqueza, seria provar que não era digno do sangue de Lázaro, seria voltar para o mundo de avisos de despejo e projetos rejeitados. O conflito durou apenas um instante, mas pareceu uma eternidade. A ambição venceu. Seria uma honra, doutor, ele conseguiu dizer. O sorriso de Monteiro voltou a aquecer. A honra será nossa. Após a partida do doutor, Arthur caminhou até a lareira e encarou o retrato de Lázaro. Agora, ele via a filosofia de Monteiro refletida no olhar pintado de seu avô. O cansaço nos olhos de Lázaro não era de tristeza. Ele decidiu, mas o fardo do jardineiro firme. Com um gesto quase cerimonial, ele pousou a mão sobre a pedra fria da lareira, um pacto silencioso. Ele aceitara o convite. Aceitara o legado, e com isso, sem saber, acabara de dar o primeiro passo em um caminho sem volta. A loja maçônica de Campos de São Brás não se parecia em nada com os salões de sociedades secretas que a imaginação de Arthur, alimentada por filmes e livros, poderia ter concebido. Não havia pentagramas no chão nem capuzes pontudos. Havia algo muito mais imponente, a arquitetura da ordem absoluta. O templo, localizado discretamente atrás de um escritório de advocacia na praça principal, era um santuário de mármore frio, madeira escura que absorvia a luz e o brilho sóbrio do latão polido. O ar cheirava a ozônio, couro e ao silêncio de homens que mediam cada palavra. Na sua reunião preliminar, Arthur não foi submetido a um interrogatório, mas a uma corte silenciosa. Doutor, Monteiro o apresentou aos irmãos, homens cujos rostos ele conhecia das colunas sociais e das placas de inauguração da cidade. O juiz municipal, com um sorriso paternal que não alcançava seus olhos de analista. O chefe de polícia, um homem corpulento cuja cordialidade parecia uma fina camada de verniz sobre aço. O maior exportador de café da região, que apertou sua mão e falou sobre o clima, mas cujo polegar avaliou o pulso de Arthur com a perícia de um médico. Eles o tratavam com uma deferência que o inebriava, uma aceitação instantânea em um círculo de poder que ele passara a vida inteira observando de fora. No entanto, sob a superfície da camaradagem, ele sentiu uma tensão, uma formalidade excessiva e uma disciplina de pensamento que o deixava exausto. Era como tentar respirar em um ambiente com oxigênio puro demais, vital, mas corrosivo. Ao voltar para a mansão, a euforia inicial começou a se dissipar, substituída por um resíduo de inquietação. A insônia, que antes era uma visita esporádica em sua vida de ansiedade em São Paulo, tornou-se sua companheira constante em Campos de São Brás. A casa, que antes lhe parecera apenas silenciosa, agora parecia guardar segredos em seus estalos e gemidos noturnos. A perfeição da cidade, que ele tanto admirara, começava a adquirir um aspecto sinistro. Era a perfeição de um diorama, belo, mas sem vida, sem o caos saudável do crescimento real. Impelido por essa agitação noturna, ele começou a explorar a mansão, não procurando por fantasmas, mas por um entendimento de Lázaro, o homem por trás do retrato e da filosofia de Monteiro. Na terceira noite sem dormir,
Enquanto percorria a biblioteca sob a luz de seu celular, seus dedos traçando as lombadas de couro dos livros, ele notou algo que a luz do dia sempre escondera. O retrato de seu avô não estava perfeitamente alinhado com o painel de madeira escura atrás dele. Havia uma fresta mínima, quase imperceptível. Com o coração acelerado, ele empurrou a moldura pesada. Com um clique suave, uma seção da estante ao lado recuou, revelando uma porta estreita e escura. O escritório secreto de Lázaro era o coração frio da mansão. Diferente do resto da casa, não havia ali opulência, apenas a funcionalidade brutal de uma sala de guerra. Um mapa topográfico da região cobria uma parede inteira, marcado com pinos e anotações indecifráveis. Havia arquivos de aço, uma escrivaninha de metal sem adornos e uma única poltrona de couro gasta. Foi sobre a escrivaninha que Arthur os encontrou. Uma fileira de diários de capa preta, encadernados em couro, com o ano gravado em ouro na lombada. Ele pegou o primeiro volume, de décadas atrás. A caligrafia de Lázaro era precisa, a de um engenheiro. Mas o que ele leu não foram confissões aterrorizadas ou registros de crimes. Era filosofia. Eram as anotações de um rei maquiavélico disfarçado de comerciante. Lázaro escrevia sobre a natureza do poder, sobre a fragilidade da ordem social e o preço para mantê-la. Arthur sentiu um calafrio ao ler uma passagem sublinhada 2 vezes. A sociedade é um contrato, mas os homens esquecem que todo contrato possui cláusulas de rescisão e de execução. Para que a maioria possa viver na ilusão da paz e da prosperidade, uma minoria deve arcar com o fardo da governança real. E essa governança exige decisões que a moralidade comum, a moralidade das ovelhas, julgaria impuras. A pureza é um luxo que o pastor não pode ter. Arthur fechou o diário, o couro frio em suas mãos trêmulas. Aquele não era o diário de um maçom que participava de reuniões sociais. Era o manifesto de um homem que se colocara acima da lei e da moralidade, não por ganância, mas por uma lógica aterrorizante, a lógica fria de um Deus que cuida de seu rebanho, podando-o sem misericórdia. A mão de Arthur doía de tanto segurar o diário fechado. O couro parecia ter se fundido à sua pele, frio e pesado como a verdade que continha. A filosofia de Lázaro ecoava em sua mente, não como a sabedoria de um líder, mas como o zumbido de uma máquina perfeitamente calibrada para um propósito terrível. Ele precisava parar, sair daquela sala, respirar o ar da noite e esquecer o que lera. Mas não conseguiu. A compulsão era mais forte que o medo. Ele era um arquiteto. Precisava ver a planta baixa completa, precisava entender como a fundação filosófica se conectava à estrutura da realidade. Com um tremor que não conseguia controlar, ele colocou o primeiro volume de volta em seu lugar e pegou o seguinte, e depois o outro, avançando pelos anos, devorando a vida secreta de seu avô em uma única e febril madrugada. E foi então que a transição ocorreu, tão sutil e tão chocante quanto a mudança de uma estação para outra. À medida que os anos passavam, as longas reflexões filosóficas tornavam-se mais raras, substituídas por uma prosa diferente. A linguagem da eficiência, do pragmatismo, do negócio. A caligrafia de Lázaro, antes expansiva e pensativa, tornou-se mais compacta, mais afiada. Ele parou de escrever sobre o fardo do pastor e começou a registrar o trabalho do matadouro. As entradas não falavam em crimes ou violência. Usavam um vocabulário corporativo, um jargão de sala de reuniões que tornava o conteúdo ainda mais obsceno. Lázaro registrava transações, aquisições, investimentos de risco e a palavra mais recorrente e gélida, liquidações de ativos. No início, Arthur não entendeu. Pareciam os registros de um homem de negócios implacável, nada mais, mas foram as datas e as notas de rodapé ocasionais, escritas com uma caneta de tinta diferente, que começaram a pintar o quadro completo. Uma entrada de abril de 1995 dizia simplesmente Ativo Têxtil União,
liquidado. Custo operacional absorvido, risco de concorrência monopolística eliminado. Arthur se lembrou de uma história que sua mãe contara sobre um grande empresário têxtil da região, um concorrente feroz de seu avô, que faliu da noite para o dia após um incêndio acidental em sua fábrica principal. A família inteira se mudou, arruinada. Outra entrada de 2003, investimento de alto risco no Senado. Maturado, oposição ao projeto de lei de zoneamento retirada. A nota de rodapé era ainda mais sucinta. O senador renunciou após escândalo fabricado. Discreto, eficiente, Monteiro superou as expectativas. O nome de Monteiro saltou da página e Arthur sentiu uma náusea ácida subir pela garganta. O carismático doutor, o filósofo do jardim, era o executor. Ele folheou os diários mais recentes, as mãos suando e manchando o papel antigo. Cada página revelava mais uma peça do quebra-cabeça. O horror não era sobrenatural, era empresarial. Lázaro não estava fazendo pactos com demônios em encruzilhadas. Ele estava presidindo uma junta de diretores cujo produto era o poder absoluto e cuja matéria-prima Arthur finalmente ousou nomear. Eram vidas humanas, eram pessoas. O jornalista curioso que desapareceu era uma mitigação de risco de mídia. A família que se recusou a vender suas terras para um novo empreendimento da loja era um obstáculo logístico removido. Cada golpe de sorte de Campos de São Brás, cada novo contrato, cada período de prosperidade inexplicável estava ali, registrado em termos de custo-benefício. O sangue se transformava em lucro. A morte se tornava um item no balanço patrimonial. Foi quase no final do último volume que a linguagem mudou novamente, tornando-se mais sombria, mais confessional, a caligrafia de um homem encarando o abismo que criara. Somos o dique que impede o caos, dizia a passagem, substituindo a antiga lógica. Mas o que eles não entendem é que o dique não é construído com pedra e argamassa, mas com sacrifício e devoção. A prosperidade de Campos de São Brás não é sorte, é um contrato, um pacto com a entidade do equilíbrio, o silêncio que observa sob a pedra fundamental da cidade. A balança exige um peso. Para que milhares prosperem na luz, um deve ser entregue às sombras. Não é um cálculo terrível, é o tributo que pagamos para manter o guardião satisfeito. Arthur fechou o último diário com um baque surdo que ecoou na sala silenciosa. O ar parecia rarefeito. Ele se levantou, cambaleando, e se apoiou na escrivaninha fria de metal. A admiração que sentira pelo avô, pela cidade, pela ordem, tudo se desfez em um instante, revelando o que havia por baixo, uma religião de sangue disfarçada de empresa. A elite que ele tanto aspirava a integrar não era de jardineiros firmes, nem mesmo de açougueiros. Eram os sacerdotes de um Deus faminto, e a herança que ele viera reivindicar não era de poder, mas de silêncio e devoção profana. O convite que ele aceitara não era para se juntar a um clube de cavalheiros, mas para ser o próximo a alimentar o altar. A náusea finalmente o venceu, e ele se curvou, vomitando no chão de pedra polida do escritório secreto de seu avô. O som de sua ânsia, o único ruído a quebrar o silêncio perfeito daquela casa construída sobre ossos. Arthur não se lembra de como saiu do escritório secreto. Apenas se viu de volta ao seu quarto, o sol da manhã cortando a janela em uma barra de luz que parecia uma acusação, o gosto amargo do vômito ainda em sua boca. Ele passou os dias seguintes em um nevoeiro de pânico. O sono era um luxo impossível, substituído por sobressaltos ao menor ruído da mansão. Cada rangido do assoalho era um passo se aproximando. Cada sussurro do vento era seu nome sendo chamado. A comida tinha gosto de cinzas. Ele perdeu a noção do tempo. Em um momento de clareza febril, ele arrumou uma mala, o coração martelando com a ideia de fugir, mas ao chegar à porta, encontrou Dona Elvira polindo a aldrava de leão.
Ela não olhou para ele, mas disse em seu tom monocórdio e onipresente: "O pó da estrada maltrata os sapatos bons, menino Arthur." E o Dr. Monteiro mandou lembranças. Disse que espera ansiosamente pela sua cerimônia na data marcada. A ameaça não estava em suas palavras, mas no contexto. A cidade era uma gaiola perfeita. As estradas, os telefones, os rostos sorridentes, tudo era parte da mesma rede. Fugir era impossível. Recusar o convite era suicídio. Sua única opção, a mais fina e frágil das esperanças, era que ele tivesse entendido tudo errado, que os diários de Lázaro fossem a fantasia de um velho paranoico. Ele se agarrou a essa mentira com a força de um homem se afogando. Ele iria como um cordeiro ao matadouro para descobrir se o facão era real. Na noite de sua iniciação, o ar estava pesado e úmido, prenunciando uma tempestade. Um carro sem identificação o buscou na mansão. O motorista era um dos irmãos que ele conhecera, e o silêncio dentro do veículo era denso e absoluto. Desta vez, não o levaram para o templo de mármore e madeira. Entraram por uma garagem lateral e o conduziram por uma escada de serviço de concreto, o ar ficando mais frio e úmido. A cada passo, o cheiro mudou. Não era mais o odor de couro e livros, mas uma mistura bizarra de charutos caros, mofo e o cheiro metálico e limpo de antisséptico. A porta no final da escada era de aço pesado, como a de um cofre. Ao entrar, Arthur sentiu seu sangue gelar. A câmara secreta era um círculo de pedra brutalista sob o coração da cidade. Os mesmos homens de poder estavam ali. O juiz, o chefe de polícia, o exportador, todos vestindo ternos impecáveis sob seus aventais maçônicos. À primeira vista, eles não pareciam místicos. Pareciam uma junta de diretores em uma reunião hostil. Mas então, Arthur notou os detalhes que contradiziam essa impressão. O chão ao redor da mesa central estava marcado com um círculo perfeito de sal grosso. E nos cantos da sala, velas negras ardiam com chamas anormalmente imóveis, que não pareciam precisar de ar. Aquilo não era uma sala de reuniões, era um espaço consagrado para algo antigo. No centro da sala, sobre a mesa de mármore que agora ele entendia ser um altar, um homem se debatia em pânico silencioso, amarrado com braçadeiras de plástico e amordaçado. Arthur o reconheceu das fotos do jornal local. Um jornalista de uma cidade vizinha que nas últimas semanas vinha publicando artigos investigativos sobre as finanças de Campos de São Brás. Doutor, Monteiro estava ao lado da mesa, não como um sacerdote, mas como um cirurgião antes de uma operação. Antes que ele falasse, porém, um outro homem, usando um avental mais ornamentado, deu um passo à frente. Ele mergulhou o polegar em uma pequena taça de obsidiana e, com um líquido escuro e viscoso, desenhou um símbolo na testa do jornalista. Um triângulo invertido com um ponto no centro. Enquanto o símbolo era traçado, os outros membros da loja murmuraram em uníssono uma única palavra gutural, que vibrou na pedra: Solvere. Só então, com o ritual estabelecido, Monteiro ajustou os óculos e pigarreou, dirigindo-se ao círculo com a calma de um professor universitário. "Irmãos", começou ele, a voz ressoando na pedra, "hoje não celebramos um mistério, mas uma necessidade. Conforme o último balanço trimestral, nossas operações enfrentaram uma variável hostil, um risco não calculado que ameaçava a estabilidade de todo o nosso portfólio." Ele gesticulou em direção ao homem amarrado. Este ativo tornou-se um passivo. Suas perguntas, sua curiosidade, representavam uma auditoria externa indesejada com potencial para depreciar o valor de tudo o que construímos. Monteiro não falava de traição, deuses ou rituais. Ele falava de mitigação de riscos, de projeções fiscais, de garantir a confiança dos acionistas. Era o discurso mais aterrorizante que Arthur já ouvira. Lentamente, Monteiro pegou um malhete cerimonial da mesa. Não era grande, mas pesado, feito de mármore escuro com veios dourados.
Ele não o ergueu como uma arma, mas o segurou com a precisão de um instrumento cirúrgico. Com a remoção desta variável, ele continuou, a voz ainda perfeitamente calma. Nós garantimos mais um ciclo de crescimento e estabilidade para nosso jardim. Ele se aproximou do homem, cujos olhos arregalados e cheios de lágrimas estavam fixos em Arthur, como se implorasse por uma ajuda que ele sabia que não viria. Arthur ficou paralisado. O grito preso na garganta, um espectador forçado no teatro mais cruel que poderia imaginar. Monteiro ergueu o malhete. O único som na sala era a respiração pesada dos presentes e os gemidos abafados pela mordaça. A esperança de que tudo fosse um mal-entendido morreu ali. O facão era real. Não houve um grito. O som que cortou o ar foi um baque surdo e úmido, o estalo de osso contra mármore, um ruído obscenamente final. Foi seguido por um silêncio pesado, quebrado apenas por um último espasmo do corpo na mesa, e em seguida nada. Arthur sentiu o ar ser expulso de seus próprios pulmões, como se o golpe o tivesse atingido. Sua visão se afunilou, as bordas escurecendo, e o rosto do jornalista, agora flácido e vazio, ficou gravado a fogo em sua mente. O tempo pareceu se esticar e se partir. Ele esperava gritos, pânico, remorso, qualquer reação humana. Em vez disso, o que se seguiu foi o inferno da normalidade. Doutor. Monteiro permaneceu imóvel por um instante, observando o seu trabalho com a satisfação contida de um artesão. Então, com um gesto lento e deliberado, ele retirou suas luvas brancas, agora com uma única mancha escura, como quem termina uma refeição refinada e se limpa para o café. Ele se virou para o círculo e seu rosto não continha fúria ou êxtase, apenas a expressão neutra de um CEO anunciando o fim de uma reunião. Com este tributo, disse ele, a voz ressoando com uma finalidade fria, enquanto consultava uma pasta de couro que um dos homens lhe entregou. O sigilo de nossas operações está garantido para o próximo ciclo fiscal. O balanço foi fechado. Um murmúrio baixo de aprovação percorreu o círculo. Ninguém mais olhava para o corpo na mesa. Aquele item da pauta havia sido concluído. O chefe de polícia deu um passo à frente, acendendo um charuto. Excelente, venerável mestre. Agora, sobre o inspetor federal que chega semana que vem para a auditoria dos portos... O exportador de café o interrompeu, soltando uma baforada de fumaça. Já está sendo cuidado. Uma noite no solar das orquídeas, com algumas amigas da casa e as câmeras certas no lugar. Ele vai assinar o que for preciso. O juiz, que até então estava em silêncio, acrescentou com um sorriso fino. E se não assinar, a esposa dele receberá um belo álbum de fotografias. A propósito, Monteiro, sobre aquele alvará para o novo loteamento na reserva florestal, o processo ambiental está emperrado. Monteiro acenou com a cabeça, já totalmente imerso na nova conversa. Deixe comigo. Uma doação anônima para a campanha de reeleição do governador deve lubrificar as engrenagens. Eles começaram a discutir cotas de exportação, propinas, licitações fraudulentas e a nomeação de um novo diretor no banco local. Arthur permaneceu congelado no lugar, uma estátua de puro terror. Ele ouvia as palavras, mas elas pareciam vir de muito longe, distorcidas por um zumbido em seus ouvidos. O cheiro de ferro do sangue derramado agora se misturava ao aroma adocicado dos charutos, criando um perfume nauseante de morte e luxo. Ele finalmente entendeu. O assassinato não fora o clímax da noite, fora o aperitivo, um mero procedimento de limpeza, uma tarefa administrativa necessária antes de se discutir o que realmente importava: dinheiro e poder. Ele olhou para aqueles homens, os pilares de Campos de São Brás, e não viu monstros tomados pela fúria. Viu contadores, gerentes, executivos, a prosperidade da cidade, a ordem que ele tanto admirara. Não era um jardim cuidado por jardineiros firmes. Era uma empresa cujo crescimento era fertilizado com sangue. A esperança nobre,
ainda que dura, de encontrar uma ordem superior, um propósito maior, morreu naquele instante, substituída por uma única e avassaladora certeza. A náusea que o invadiu foi diferente da que sentira no escritório. Foi a náusea de um homem que acabara de descobrir que o Deus a quem aspirava a servir, a entidade poderosa e onipotente que movia o mundo, era, na verdade, apenas dinheiro. Um Deus mesquinho, sujo e insaciável, que exigia sacrifícios em seu altar de mármore. Ao final da reunião, o juiz deu um tapa amigável em seu ombro. "Bem-vindo à família, rapaz. Seu avô ficaria orgulhoso." As palavras que antes teriam enchido seu peito de orgulho, agora soavam como a pá de cal sobre seu túmulo. O toque do juiz foi como um raio, quebrando o gelo de seu terror. Não houve pensamento, apenas instinto. Ele se lançou em direção à porta, um movimento brusco e desesperado para fugir daquele matadouro. Ele não deu 2 passos. Mãos fortes como garras de aço o agarraram pelos braços, parando seu avanço com uma força brutal que quase deslocou seus ombros. Um dos homens corpulentos o empurrou de volta para o centro da sala, fazendo-o tropeçar. Foi então que Monteiro se aproximou, o sorriso paternal desaparecido, substituído por uma frieza cortante. "A reunião do conselho acabou, Arthur, mas a sua integração apenas começou", disse ele, a voz baixa. "O que você viu aqui, o que você ouviu aqui, pertence a esta sala agora, assim como você. Tentar sair ou falar seria um passivo a ser liquidado. Entendido?" A ameaça era clara, direta e final. Arthur sentiu o suor gelar em sua espinha. Enquanto os homens o seguravam, ele, com as mãos tremendo, pegou o celular do bolso, fingindo ver as horas. Com o polegar trêmulo, conseguiu abrir uma conversa e digitar uma única palavra para Clara. A última mensagem que talvez enviasse: perigo. Antes que pudesse pensar em mais nada, um dos homens arrancou o celular de sua mão com uma força contida. "Acho que você não vai mais precisar disso", disse ele. Arthur não era mais um convidado. Era uma propriedade. A cumplicidade não era um peso, era um veneno que se espalhara por cada fibra do ser de Arthur. Ele voltou da câmara de pedra com o eco daquele baque surdo e úmido ainda vibrando em sua medula óssea. O cheiro de charutos caros e antisséptico não conseguia mascarar o odor metálico e adocicado de sangue que ele sentia impregnado em suas roupas, em sua pele, no fundo de suas narinas. Tornou-se um prisioneiro na mansão. Um fantasma assombrado não por espíritos, mas pelo rosto do jornalista no instante final e pela normalidade aterrorizante que se seguiu. O sono se tornou uma terra estrangeira da qual ele fora exilado. Quando o esgotamento finalmente o vencia, ele não encontrava descanso, mas fragmentos de pesadelos. O rosto do jornalista se sobrepondo ao de seu avô no retrato da biblioteca. Suas ferramentas de arquitetura se transformando num malhete de mármore. Os corredores da mansão se estreitando, as paredes de madeira escura pulsando como um coração doente. Ele emagreceu. Sua mão tremia tanto que derramava o café na xícara, o som da porcelana batendo no pires, um alarme estridente no silêncio opressor da casa. A própria mansão, antes um símbolo de poder, agora era sua cúmplice silenciosa. O tic-tac incessante do relógio de pêndulo no hall marcava não as horas, mas a contagem regressiva para sua própria desintegração. Ele se lembrou de uma vez, quando criança, correndo por aqueles mesmos corredores, quando quebrara um vaso chinês caríssimo. Lázaro não gritou, apenas o olhou com uma calma decepcionada e disse: "Tudo o que está quebrado pode ser substituído ou descartado, Arthur. Lembre-se disso." A memória, antes uma lição banal sobre cuidado, agora soava como uma sentença de morte. Ele finalmente entendia que seu avô não falava de vasos, mas de pessoas. Desesperado por um ar que não parecesse rarefeito e viciado, desesperado para provar a si mesmo que ainda existia um mundo fora daquelas paredes cúmplices, ele se forçou a ir à cidade.
Foi um erro catastrófico. A perfeição de Campos de São Brás, antes admirável, agora era uma prova irrefutável do controle da loja. Era um jardim vigiado, e ele via os fios da teia em toda parte. As ruas impecavelmente limpas pareciam ter sido lavadas para esconder não a sujeira, mas os pecados. As fachadas coloniais, com suas janelas como milhares de olhos vazios, pareciam observá-lo. As hortênsias da praça, todas de um mesmo e idêntico tom de azul, não pareciam naturais. Eram belas e inumanas, um exército de flores uniformizadas. O sorriso do padeiro, ao lhe entregar o pão, era largo demais, seus dentes brancos demais. O aceno do carteiro era um gesto de reconhecimento, uma forma de dizer: eu sei quem você é, eu sei o que você viu. Ele se sentou em uma mesa no canto do café da praça, um lugar que antes representava a normalidade, mas que agora se sentia como o centro do panóptico. Observou as pessoas, casais rindo, comerciantes conversando, crianças brincando. Tudo parecia uma peça de teatro elaborada para seu benefício, uma performance de normalidade para acentuar seu próprio isolamento e terror. Ele era o único louco em um hospício que fingia ser uma cidade. Um homem não deveria beber café tão amargo. Faz mal à alma. A voz de Dr. Monteiro, um barítono calmo e oleoso, surgiu ao seu lado, fazendo Arthur se sobressaltar violentamente, derramando a xícara na mesa. O líquido escuro se espalhou pela madeira, formando uma poça irregular e escura como sangue coagulado. Monteiro sentou-se na cadeira à sua frente sem ser convidado, sua presença preenchendo todo o espaço. Parece sobrecarregado, meu rapaz. Ele disse a palavra sobrecarregado, com uma ênfase sutil, como um médico descrevendo um sintoma esperado. É o fardo da consciência, Arthur. A maioria das pessoas vive em um mundo de preto e branco, de regras simples para mentes simples. Mas nós, os arquitetos, os jardineiros, vivemos no cinza. Vivemos com o conhecimento de que, para construir um belo edifício, a fundação deve ser cravada na terra suja. Ele gesticulou para a Praça Florida. Olhe para este nosso jardim, saudável, próspero. Acha que ele cresce assim por acaso? A natureza, se deixada por si mesma, é caótica, cheia de ervas daninhas e pragas. O trabalho do jardineiro é sujar as mãos, é decidir qual galho deve ser podado para que a árvore não adoeça, qual erva daninha deve ser arrancada pela raiz antes que infeste todo o canteiro. A voz dele era hipnótica, uma lâmina afiada envolta em veludo. O que você viu foi apenas isso, uma poda necessária, um ato de manutenção. Destruir a beleza e a estabilidade de tudo isso por sentimentalismo seria o verdadeiro crime. Ele se inclinou, ajustando os óculos num gesto preciso, e a intensidade em seus olhos prendeu Arthur na cadeira. Eu também já estive onde você está, anos atrás. Todos nós estivemos. Todos nós tivemos que sujar as mãos pela primeira vez. Mas então você olha para o resultado, para as famílias seguras, para a prosperidade, para a ordem, e você entende. O bem de muitos é uma equação complexa, e ela exige sacrifícios. Ele colocou a mão sobre o ombro de Arthur, um gesto paternal que pareceu queimar sua pele. Você tem o sangue de Lázaro. Não lute contra sua natureza. Você é um construtor. Abrace seu papel. Você é um de nós agora. Você é um jardineiro. Monteiro se levantou, mas antes de se virar para sair, inclinou-se uma última vez, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Apenas entenda, meu rapaz, os parceiros que garantem nossa estabilidade, os acionistas que mantemos satisfeitos, eles não são apenas os do plano terreno. O balanço que fechamos garante a satisfação de partes muito, muito mais antigas. Ele então se afastou, deixando Arthur paralisado, olhando para a poça de café, com a certeza absoluta de que naquele jardim, o homem com a tesoura de poda não era o único monstro a ser temido.
A mão de Monteiro em seu ombro foi o catalisador. O toque, que durou apenas 1 segundo, quebrou a inércia de Arthur, não com uma descarga de coragem, mas com uma onda de pânico puro e animal. O calor paternal do gesto foi uma farsa que sua mente não conseguia mais sustentar. Sob a pele, ele sentiu o frio de um grilhão sendo fechado. O medo, antes um pântano que o prendia, agora se cristalizou em um único e afiado imperativo: fugir. Ele se levantou da cadeira do café com um movimento brusco, ignorando os olhares curiosos que sua saída abrupta provocou. Olhares que agora ele via como parte da vigilância. Cada passo de volta para a mansão era uma contagem regressiva. O ar parecia mais denso, o caminho mais longo. Ele não via mais as ruas e as casas. Via as linhas de uma gaiola primorosamente desenhada. A própria mansão, ao surgir no topo da colina, não era mais um lar ou um legado. Era o centro da teia, a torre de vigia de sua penitenciária particular. Ele irrompeu pela porta, o coração martelando contra as costelas, a mente gritando uma única palavra: agora. Em seu quarto, ele agiu com a fúria de um animal encurralado. Abriu a mala sobre a cama e começou a jogar suas coisas dentro, sem ordem ou cuidado. Camisas amassadas, livros, os poucos pertences que o conectavam à sua vida antiga, à sua identidade antes de Campos de São Brás. Cada objeto parecia pertencer a outra pessoa, a um homem ingênuo que cobiçava o que não entendia. Com a mala mal fechada em uma mão e as chaves do carro na outra, ele desceu as escadas correndo. Dona Elvira estava parada ao pé da escadaria, segurando uma bandeja de prata vazia, perfeitamente polida, como se o estivesse esperando. Seus olhos escuros não continham surpresa ou ameaça, mas algo muito pior, uma tristeza antiga e resignada, a compaixão de uma enfermeira por um paciente terminal. A casa precisa de seu mestre, ela disse, a voz mais suave do que Arthur jamais a ouvira. Pela primeira vez, ele viu nela não a guardiã da loja, mas talvez a guardiã de uma tragédia, uma testemunha de um ciclo que se repetia infinitamente. Você acha que é o primeiro a tentar, menino Arthur? O sangue de Lázaro é forte, sempre tenta. A revelação o atingiu como um soco. Ele não era único. Era apenas mais um. Esta casa não tem um mestre, Elvira. Tem um prisioneiro. Ele cuspiu, a voz rouca de pânico. Ele a contornou, esperando que ela o segurasse, que soasse um alarme. Mas ela apenas permaneceu parada, uma estátua de luto, enquanto ele corria para a liberdade que acreditava existir do outro lado da porta. Ele jogou a mala no banco do passageiro e girou a chave na ignição. O motor engasgou. Uma vez, duas. Na terceira tentativa, apenas o som oco e definitivo de um clique metálico respondeu. Silêncio. Ele bateu as mãos no volante, um grito de frustração morrendo em sua garganta. Sabotado. Claro que fora sabotado. Ele voltou correndo para dentro da mansão, o cérebro buscando freneticamente uma alternativa. O telefone. Ele pegou o pesado fone de baquelite na biblioteca e o levou ao ouvido. Nenhum sinal. Apenas o silêncio morto de uma linha cortada. Desesperado, ele pegou seu celular do bolso. Olhou para a tela. Sem serviço. As barras de sinal, que sempre estiveram fracas, agora haviam desaparecido completamente. A tela preta refletia seu rosto pálido, um espelho zombeteiro. Correu de cômodo em cômodo, levantando o aparelho para as janelas, como se pudesse arrancar um sinal do ar com a força de sua vontade. Nada. A cidade era uma zona morta, um buraco negro de comunicação que o engolira por completo. A última opção, a mais primitiva, suas próprias pernas. Ele abandonou a mala, o carro, a casa e começou a correr. Correu pela estrada de cascalho que levava para fora da propriedade, seus sapatos de cidade derrapando nas pedras. Correu pela estrada principal que descia a colina, o ar queimando seus pulmões, o suor cegando seus olhos. Ele não olhou para trás.
Só precisava chegar à rodovia principal, pegar uma carona, desaparecer. Após quase 1 quilômetro, quando suas pernas estavam prestes a ceder e sua visão começava a escurecer nas bordas, ele viu. Atravessado na estrada estreita, bloqueando completamente a passagem, estava um grande caminhão de transporte de café. A porta do motorista estava aberta e um homem com um macacão sujo de graxa mexia no motor exposto. Era um dos homens que ele vira na câmara de pedra, um dos irmãos. O homem levantou a cabeça lentamente, como se sentisse o olhar de Arthur. Ele limpou as mãos em um pano e, em seguida, abriu um sorriso lento e satisfeito. Um sorriso que não continha humor, apenas a certeza do poder. Ele fez um leve aceno com a cabeça, um cumprimento de boas-vindas ao fim da linha. Foi então que Arthur parou de correr. O fôlego voltou em um soluço de derrota. Ele olhou para trás, para a cidade perfeitamente aninhada no vale. Não era um relógio, não era um jardim, era uma teia de aranha. E ele, a mosca que acabara de se debater até a exaustão, finalmente entendendo que nunca houve uma saída. Ele estava preso no centro, esperando a aranha decidir que era hora de se alimentar. A derrota não foi um evento, foi um estado de ser. Após a tentativa de fuga, Arthur não retornou à mansão como um prisioneiro furioso, mas como um fantasma que aceitara sua assombração. Os dias que se seguiram se dissolveram em uma névoa cinzenta de apatia. O medo agudo fora substituído por um desespero oco. Um silêncio interno que era ainda mais ensurdecedor que o da casa. Ele vagava pelos corredores, o olhar vazio, vendo não os móveis ou os retratos, mas as grades de sua jaula. Comia sem sentir o gosto, dormia em espasmos sem encontrar descanso. Ele era um homem que havia olhado para o abismo e o abismo o engolira. A cidade, que ele evitava, continuava seu balé de perfeição lá embaixo, indiferente à sua rendição. Em seus raros momentos de clareza, ele se olhava no espelho e via a sombra de Lázaro, não o homem de poder, mas o homem do retrato, com aquela exaustão profunda nos olhos. Ele agora entendia o que era aquele cansaço. Era o peso de saber que não havia saída. Nos dias seguintes, notou algo estranho em Dona Elvira. Ela parecia antecipar suas necessidades com uma precisão inquietante. Quando uma enxaqueca o atormentava, ela aparecia com um chá de ervas que ele não pedira. Quando ele adormecia de exaustão na poltrona da biblioteca, acordava com um cobertor sobre os ombros. Ela nunca falava, mas seus olhos escuros o seguiam. E ele teve a sensação perturbadora de que ela não apenas limpava a casa, mas a lia. Lia os estalos da madeira, o pó nos cantos e, de alguma forma, lia a geografia de sua alma quebrada. Foi nesse mausoléu de resignação que a vida irrompeu. A chegada de Clara, sua namorada de São Paulo, foi como o som de um vidro se quebrando no meio de um funeral. Ela não anunciou sua vinda, simplesmente apareceu em um táxi, uma explosão de cores e ruído no pátio de cascalho silencioso. Trazia a energia caótica da cidade grande, o cheiro de perfume e poluição, a luz de um mundo que Arthur esquecera que existia. Seu riso ecoou pelo hall de entrada, um sacrilégio sonoro que fez as sombras recuarem por um instante. Para Arthur, vê-la ali foi uma mistura de alegria e pânico absoluto. Era como se uma borboleta tivesse voado diretamente para uma teia de aranha. Dr. Monteiro e os outros, irmãos, a receberam com um charme predatório. Em um jantar arranjado, Monteiro a adorou, elogiando sua vitalidade contagiante, seu espírito que rejuvenesce estas velhas paredes. Arthur, no entanto, viu nos olhos do venerável mestre a mesma avaliação fria que um açougueiro dedica a um corte de carne nobre. Ele viu o próximo, ativo a ser liquidado. O próximo tributo para garantir o sigilo do ciclo fiscal. A esperança inicial de Arthur de que ela pudesse simplesmente ir embora foi rapidamente esmagada. A admiração de Monteiro era uma sentença.
Mas Clara não era uma borboleta ingênua. Era inteligente e observadora, e a perfeição de Campos de São Brás a incomodava. É tudo tão quieto, Art. Ela comentou após alguns dias enquanto passeavam pela praça. As pessoas sorriem, mas ninguém ri de verdade. É como um cenário de filme. Arthur tentava desviar, dar desculpas, mas ela percebia as rachaduras na fachada. Ela notou que o garçom do café, sem que pedissem, trouxe a ela o mesmo tipo de torta de nozes que Monteiro comia. Notou que os jornais locais só publicavam boas notícias, como se a dor e o conflito tivessem sido banidos por decreto. Ela percebeu a forma como os moradores os observavam, não com curiosidade, mas com uma vigilância silenciosa e coletiva. A tensão em Arthur era um campo de força que ela não conseguia penetrar. Uma noite, ela o encontrou parado em frente à estante da biblioteca, o olhar fixo no painel que escondia o escritório secreto. Ele parecia um homem diante de seu próprio túmulo. "Que porta é essa, Art?" Ela perguntou suavemente, tocando seu braço. Ele se encolheu, como se tivesse levado um choque. "Por que você parece um prisioneiro em sua própria casa? O que aconteceu com você neste lugar?" A pergunta direta, desprovida da cautela que todos ali tinham, quebrou a apatia dele. Olhar para o rosto dela, cheio de preocupação genuína e ignorância do perigo, foi o gatilho. O seu desespero se transformara em resignação. Mas a ideia do rosto dela, flácido e vazio sobre o mármore, reacendeu o terror e o transformou em algo novo: fúria. A inação dele o tornaria cúmplice do sacrifício dela. Naquela mesma noite, impulsionado por um medo que finalmente encontrara um propósito, ele desceu as escadas, a mente em um turbilhão. Precisava de um aliado dentro da fortaleza. Mas quem? Sua mente voltou-se para a única pessoa que, além de Clara, havia demonstrado qualquer coisa que não fosse vigilância fria: Elvira. Uma lembrança antiga, quase esquecida, veio à tona. Ele, com 8 anos, havia quebrado um relógio de bolso de Lázaro. Seu avô não gritou, apenas o olhou com uma decepção gélida que o fez tremer. Foi Elvira quem o encontrou chorando no corredor. Foi ela quem pegou o relógio quebrado das mãos dele e disse a Lázaro que fora ela, durante a limpeza. Ela levou a culpa sem uma palavra. Naquele dia, ele viu algo por trás da máscara severa, uma lealdade que não era apenas à casa, mas talvez ao menino Arthur. Era uma aposta insana, mas era a única que ele tinha. Ele chegou à cozinha, onde Elvira polia a prataria com movimentos rítmicos e hipnóticos. Ele parou diante dela, o coração batendo descontroladamente. Ele ia apostar sua vida, e a de Clara, na mulher que ele acreditava ser sua carcereira. "Eu sei de tudo", ele disse, a voz um sussurro rouco. "Eu vi o que eles fazem na Câmara de Pedra, e eles vão fazer com ela." Dona Elvira não parou seu trabalho. Continuou a polir uma colher de prata, seu rosto um mapa de rugas impassível. Por um longo momento, o único som foi o do pano sobre o metal. Quando Arthur pensou que ela o ignoraria, ela pousou a colher, o movimento preciso e final. Ela o encarou e, pela primeira vez, a máscara de serva caiu, revelando uma dor tão profunda e antiga que parecia a própria alma daquela casa. Sem dizer uma palavra, ela levantou a mão até o pescoço e tirou um medalhão de prata escurecida que sempre usava por baixo do vestido. Com os dedos trêmulos, ela o abriu. Dentro não havia uma, mas 2 imagens desbotadas. De um lado, um Lázaro jovem, o rosto ainda não marcado pelo fardo do poder, os olhos brilhando com ambição e idealismo. Do outro, uma Elvira jovem, o sorriso aberto, abraçada a ele. "Eu o amava", ela confessou, a voz frágil, quebrada pelo tempo e pelo luto. "E ele me amava. Este lugar, esta ordem, o devorou. Ele não morreu de velhice na cama, menino Arthur. Ele morreu de desgosto aqui nesta sala, anos atrás. Morreu porque criou um monstro que não podia mais controlar."
Ela fechou o medalhão. Ele me fez prometer que se alguém de seu sangue chegasse, alguém com a coragem que ele perdeu, eu o ajudaria a queimar a podridão pela raiz, a limpar a honra desta casa. Naquele instante, no coração da teia, Arthur encontrou seu primeiro e mais improvável aliado. A Aliança dos Quebrados havia sido formada. A cozinha, antes um lugar de rotina silenciosa, transformou-se no primeiro quartel-general daquela frágil insurreição. A confissão de Dona Elvira não trouxe alívio a Arthur, mas o peso de um propósito terrível. A prata polida sobre a mesa refletia seus rostos, distorcidos e sombrios. Os primeiros membros de uma aliança nascida do luto e do medo. Lázaro sabia que o monstro que ele alimentou um dia viria devorá-lo. Elvira continuou, a voz agora firme, a fragilidade substituída por uma determinação de décadas. Ele passou seus últimos anos não apenas se arrependendo, mas se preparando. Ela o guiou para o escritório secreto, mas não para a escrivaninha com os diários da vergonha. Apontou para um painel de madeira na parede oposta, um que parecia apenas um adorno. Atrás da filosofia, ele escondeu a prática. Ela pressionou uma sequência de nós na madeira entalhada e uma seção da parede recuou, revelando não um arsenal de armas, but algo muito mais perigoso, o cérebro de Lázaro em seu estado mais puro e vingativo. Era uma oficina. Mapas detalhados da cidade cobriam as paredes com túneis de serviço e pontos estruturais marcados em tinta vermelha. Havia plantas arquitetônicas de cada edifício principal, incluindo o da loja maçônica. Fórmulas químicas estavam rabiscadas em um quadro negro ao lado de cálculos de carga e demolição. E em um canto, sobre um pano de veludo, um único revólver antigo, ao lado de uma caixa de munição. Ele não queria uma guerra, disse Elvira. Queria uma cirurgia, extrair o tumor sem matar o paciente. Ela pegou um pequeno caderno. Mas ele precisava de um cirurgião, alguém que conhecesse a anatomia do monstro por dentro. E esse homem se chama Silas. Encontrar Silas foi como descer aos porões esquecidos do Jardim de Monteiro. Elvira descreveu-o como o melhor engenheiro de minas da região, o homem que Lázaro e Monteiro usaram para construir a fundação literal e figurativa de seu poder. E também o primeiro a ser descartado quando sua consciência começou a pesar. Ele vive exilado na velha torre de vigia da mina abandonada. Ela instruiu. Vá ao anoitecer, leve isso. Ela lhe entregou uma garrafa de cachaça barata. Não é um presente, é uma chave. A jornada de Arthur até a mina foi uma descida ao inferno esquecido de Campos de São Brás. Ele deixou para trás o asfalto perfeito e entrou em uma estrada de terra esburacada, onde a natureza não era podada, mas sim deixada para morrer, coberta pela poeira vermelha do minério. A torre de vigia era um esqueleto de madeira e metal enferrujado, uma sentinela solitária sobre a boca faminta da mina. Arthur subiu as escadas rangentes e encontrou Silas sentado em uma cadeira de vime puída, olhando para a cidade cintilante à distância. O homem cheirava a arrependimento, suor velho e a cachaça que Elvira previra. Seus olhos, injetados e perdidos, focaram em Arthur com uma hostilidade cansada. O que o príncipe quer no chiqueiro? Ele rosnou. Arthur colocou a garrafa na mesa. Elvira mandou. Ela disse que você era o único que sabia onde os corpos estavam enterrados. Silas riu, um som seco e quebrado. Eu não sei onde estão enterrados. Eu ajudei a cavar as covas. Ele serviu um copo, as mãos tremendo. Arthur contou tudo. O jornalista, a ameaça clara, os planos de Lázaro. Silas o ouviu, mas seu rosto se fechou em uma máscara de cinismo. Planos de Lázaro? Ele zombou, a voz encharcada de álcool e desprezo. O velho morreu se afogando em culpa e bons vinhos. Você acha que eu vou arriscar o pouco de paz que me resta por causa dos delírios de um fantasma? Saia daqui, volte para o seu palácio e espere a sua vez de sujar as mãos.
Ele se virou de costas, dispensando Arthur. Não são delírios, disse Arthur, a voz firme. Ele colocou o pequeno caderno que Elvira lhe dera sobre a mesa. São cálculos. É um manual de instruções para derrubar o monstro que ele criou. Silas hesitou. Lentamente, ele se virou e pegou o caderno. Como um engenheiro, seus olhos percorreram as fórmulas, os diagramas, a caligrafia precisa de Lázaro, detalhando cargas e pontos de ruptura. Seu rosto mudou. O cinismo se desfez, substituído por um espanto chocado. E então, pela primeira vez, a hostilidade deu lugar a uma dor crua e insuportável. Você quer que eu ajude por causa do seu avô? Ele cuspiu, o caderno tremendo em sua mão. Seu avô era um covarde, um bom homem que não teve coragem de parar o trem que ele mesmo colocou nos trilhos. Ele se levantou cambaleando e encarou Arthur, as lágrimas escorrendo por seu rosto sujo. Eu segurei a faca uma vez. Para eles, um garoto, um sindicalista que estava organizando os mineiros. Fiz isso por medo, mas não era medo de Monteiro, garoto. Era medo de atrasar o pagamento. Era assim que eles chamavam. O tributo para a coisa que mora debaixo desta cidade. A coisa que Lázaro acordou e que Monteiro alimenta. Ela nos dá a prosperidade, a ordem, e quando não recebe o que quer, ela mesma cobra a dívida. E a cobrança dela é muito, muito pior. Monteiro me descartou quando viu que o medo dessa coisa tinha me quebrado por dentro. Ajudar você não é por seu avô, não é por você. É para que eu possa olhar no espelho uma última vez sem querer cuspir nele. Enquanto a aliança dos homens se forjava no arrependimento e na vingança, uma terceira conspiradora agia com uma arma diferente, a inteligência. Clara, sentindo a mudança em Arthur e vendo a aliança silenciosa que se formara com Elvira, entendeu que esperar para ser salva não era uma opção. Em vez de se esconder, ela mergulhou na toca do leão. Durante uma das festas sociais da cidade, ela focou sua atenção em um dos membros mais jovens e vaidosos da loja, um herdeiro cuja arrogância era maior que sua lealdade. Com um sorriso calculado, uma conversa sobre arte moderna e uma dose de admiração fingida, ela o encantou. Reclamando ter perdido um brinco, ela o convenceu a levá-la de volta ao escritório da loja, sob o pretexto de procurá-lo na sala onde haviam conversado mais cedo. Enquanto ele, presunçoso, se gabava da história do edifício, ela, com a agilidade de uma batedora de carteiras, conseguiu deslizar a mão em seu paletó pendurado e pegar um pesado chaveiro. Nele, uma chave de latão ornamentada, diferente das outras. Mais tarde naquela noite, enquanto Arthur e Silas, na torre da mina, traçavam linhas em mapas antigos, planejando uma demolição, Clara voltou para a mansão. Ela encontrou Arthur na biblioteca, o rosto dele tenso com o peso do plano. Sem dizer uma palavra, ela colocou a chave de latão sobre a mesa. O brilho do metal sob a luz do abajur era uma promessa. Ela não era mais apenas a motivação, era uma peça fundamental da conspiração. A herdeira, o executor e a governanta agora tinham sua chave. A aliança dos quebrados estava completa e armada. Quinta-feira, 10 de julho. O dia se arrastou com a lentidão de uma sentença de morte. A contagem regressiva para a consagração de Clara era de menos de 12 horas. Na sede da loja, Dr. Monteiro falava ao telefone, a voz calma e executiva, enquanto observava a cidade perfeita pela janela de seu escritório. Sim, o ativo final será liquidado esta noite, dizia ele. Será um tributo significativo que garantirá a lealdade de nossos parceiros em Brasília e selará o balanço deste ciclo com um superávit recorde. Preparem a câmara. A moça tem vitalidade. Será um investimento de altíssimo retorno. Ele desligou, ajustou os óculos e voltou a analisar uma planilha de exportação. Para ele, o destino de Clara era apenas o último item em uma longa lista de tarefas. Na mansão, no topo da colina, a atmosfera era outra. Era a quietude antes de um terremoto.
Os 4 aliados estavam reunidos na oficina secreta de Lázaro, à luz de uma única lâmpada lançando longas sombras sobre os mapas e plantas. O ar estava carregado de medo, mas também de uma determinação fria. Arthur olhou para o retrato do avô do outro lado da sala e, pela primeira vez, não viu um monstro ou um herói. Viu um homem que construiu uma gaiola e morreu tentando desenhar a chave. Ele falhou, pensou Arthur, mas eu vou terminar o que ele começou. Clara, que passara o dia inteiro com um sorriso tenso no rosto, agora tinha um brilho febril nos olhos. Eles acham que eu sou o cordeiro, ela disse, a voz baixa e firme, enquanto verificava o mecanismo de um velho rádio para a distração. Se eles querem me usar como moeda para fechar o balanço deles, então eu vou ser a arma que quebra a banca. Silas, passando o dedo sobre uma planta dos túneis sob a loja, assentiu lentamente. Um calafrio percorreu seu corpo. Eu construí estes túneis, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros, a voz carregada com o peso da memória, com minhas próprias mãos. Eu os fiz para proteger o poder deles, para criar rotas de fuga, para esconder seus segredos. Hoje, eles vão engolir seus criadores. Elvira, a general silenciosa daquela operação, entregou a Arthur e Silas 2 macacões de manutenção. A briga começará às 11, disse ela, olhando para Clara. Será o espetáculo da cidade, a nora histérica e o neto ingrato contra a velha governanta. Ninguém vai notar 2 trabalhadores entrando pela garagem dos fundos da loja durante o tumulto. O plano era limpo, cirúrgico, uma demolição controlada do mal. Mas em seus rostos, a verdade era clara. Estavam prestes a entrar no coração de um monstro, e a cirurgia podia facilmente matar os cirurgiões. Às 11 em ponto, a noite silenciosa de Campos de São Brás foi rasgada por gritos. Luzes se acenderam na mansão. A voz de Clara, amplificada pela raiva e pelo medo genuínos, ecoava pelo vale, acusando Elvira de roubo, de conspiração, uma performance operística de uma briga de família. Elvira respondia com a fúria de uma matriarca traída. Era um álibi barulhento e perfeito, atraindo a atenção dos vizinhos curiosos e, mais importante, dos vigias da loja, que certamente reportariam a comoção doméstica na casa do menino Arthur. Enquanto o drama se desenrolava, 2 homens saíam das sombras. Vestidos como trabalhadores de manutenção, Arthur e Silas caminharam com um propósito tenso em direção à garagem lateral da loja maçônica. A chave de latão que Clara roubara deslizou na fechadura com um clique oleoso que soou como um tiro no silêncio. A porta se abriu, revelando uma escuridão que cheirava a concreto frio, óleo e ao poder em seu estado bruto e não vigiado. Eles entraram, fechando a porta atrás de si, engolidos pela barriga da besta. O conhecimento de Silas sobre a estrutura era instintivo, a memória muscular de um criador revisitando sua criação. Ele guiava Arthur por corredores de serviço e escadarias esquecidas, enquanto Arthur, com a planta de Lázaro em mãos, confirmava cada curva, cada junção. Era a fusão perfeita da experiência prática com a teoria arquitetônica. Eles desceram mais e mais, o ar ficando mais frio, o som de seus passos ecoando de forma opressiva. Chegaram a uma parede de tijolos que parecia sólida. Silas forçou uma pedra solta, revelando uma alavanca enferrujada. Com um gemido de metal contra a pedra, uma seção da parede recuou, revelando a entrada para a rede de túneis que não constava em nenhuma planta oficial. "Bem-vindo ao esgoto da cidade", murmurou Silas. O coração de Arthur pulsava em seus ouvidos, um tambor frenético a cada eco distante. Eles trabalharam em um silêncio tenso, navegando pelo labirinto escuro, o feixe de suas lanternas dançando sobre canos e fundações antigas. Finalmente, chegaram ao ponto marcado com um X vermelho no mapa de Lázaro, exatamente sob o centro da câmara ritualística. Ali, as vigas de sustentação de aço estavam expostas. Era o calcanhar de Aquiles do templo,
Com a precisão de um cirurgião e seu assistente, eles começaram o trabalho, suas mãos se movendo com uma eficiência nascida do desespero. Silas preparava as cargas plásticas, enquanto Arthur as fixava nos pontos estruturais que Lázaro havia meticulosamente calculado para causar um colapso preciso, uma implosão que selaria a câmara para sempre, transformando-a em um túmulo, sem comprometer a estrutura da cidade acima. Com a primeira carga no lugar, Silas ativou o cronômetro. O pequeno display digital brilhou em vermelho na escuridão. Um único olho de Ciclope, contando os minutos para a detonação. O som do primeiro clique do temporizador foi o som mais alto que Arthur já ouvira. O bisturi estava posicionado. A cirurgia havia começado. Com a última carga armada, um silêncio pesado e expectante caiu sobre os dois homens no túnel. Por um instante, eles ousaram acreditar que haviam conseguido. Foi então que uma pequena luz vermelha, discreta e mortal, começou a piscar em um painel de controle que Silas não reconhecera, uma atualização recente no sistema de segurança. Um alarme silencioso. Um aviso enviado não para a polícia, mas para o alto escalão da loja. O som de passos apressados ecoou no corredor de acesso acima deles. Não eram os passos lentos e cerimoniais dos rituais. Eram os passos pesados e urgentes de homens correndo para proteger seus investimentos. A voz de Monteiro cortou a escuridão fria e analítica. Ele olhou para os explosivos e depois para Arthur, um sorriso de desprezo se formando em seus lábios. "Eu devia saber", disse ele, a arma apontada para Arthur. "Você tem o sangue de Lázaro, mas também a fraqueza dele, a sentimentalidade." A seção da parede deslizou para o lado e eles apareceram. Monteiro, o juiz, o chefe de polícia e outros dois homens. Não vestiam aventais, mas seguravam pistolas com a familiaridade de quem as usava com mais frequência do que seus malhetes. O jogo havia mudado. A cirurgia se transformara em uma briga de beco. O primeiro tiro partiu do chefe de polícia e o túnel explodiu em um caos de ricochetes e gritos. Arthur e Silas se jogaram atrás de uma viga de aço, a poeira e os estilhaços de concreto chovendo sobre eles. Silas disparou o revólver de Lázaro, o som da arma antiga um trovão grave em meio aos estalos agudos das pistolas. Mas eles estavam em menor número, encurralados. Um tiro atingiu Silas no ombro e ele caiu contra a parede, um gemido de dor escapando por seus lábios. Ele olhou para o cronômetro piscando. Ainda faltavam alguns minutos. Tempo demais. Seus olhos de engenheiro correram pelas cargas e ele viu, para seu horror, que uma das luzes de diagnóstico piscava em amarelo, falha de ignição. O plano cirúrgico de Lázaro podia não funcionar. Sangrando e agora sem tempo, ele se virou para Arthur, os olhos queimando com uma clareza febril. A clareza de um homem que já não tem nada a perder. Seu avô. Ele era um bom homem, ofegou Silas. O plano dele era este, expor, mostrar ao mundo a podridão. Ele fez uma pausa, tossindo sangue, mas ele estava errado. A exposição não limpa a mancha, só a espalha. As pessoas não querem a verdade, querem prosperidade. Eles perdoariam tudo isso em troca de um bom negócio. Encurralados, ele olhou para Arthur, os sons da batalha se aproximando. Seu avô queria acender uma luz, mas não se combate um câncer com uma lanterna. Você o corta fora. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno detonador de emergência, um dispositivo que não estava nos planos de Lázaro. "Eu seguro o teto para você, garoto", ele disse, um último sorriso quebrado em seu rosto. "Agora vá." Arthur hesitou, paralisado. "Vá!" gritou Silas. Enquanto Arthur se arrastava desesperadamente em direção a uma saída de emergência que Silas lhe apontara no mapa, Silas apertou o botão. A primeira explosão foi seca e contida. Não foi um dos explosivos principais, mas a carga pessoal de Silas que detonou a viga mestra sobre suas cabeças.
O túnel rangeu e desabou, enterrando Silas, Monteiro e seu círculo íntimo sob toneladas de pedra e segredos. Um túmulo instantâneo para o câncer de Campos de São Brás. O sacrifício de Silas deu a Arthur os segundos de que precisava. Ele arrombou a grade da saída de emergência e subiu em direção ao ar noturno, o chão tremendo violentamente sob seus pés. Quando ele emergiu em um beco a centenas de metros da loja, as detonações principais, precisamente cronometradas, aconteceram. Não houve uma bola de fogo, nem uma destruição espetacular. Foi um som profundo e gutural, um rugido vindo das entranhas da terra, como se a cidade tivesse sofrido um ataque cardíaco. As luzes do templo da loja piscaram e se apagaram, e um silêncio pesado e sobrenatural se instalou. O coração da cidade havia implodido. Coberto de fuligem e poeira, o rosto marcado pela tragédia e pela vitória, Arthur correu de volta para a mansão. O espetáculo da briga de família havia terminado. Elvira e Clara o esperavam na porta, seus rostos pálidos de ansiedade. Não houve palavras. Um olhar entre os três selou tudo o que havia para ser dito. Em silêncio, entraram no carro que Elvira deixara preparado e partiram, deixando para trás a casa, os fantasmas e um legado de sangue e poder. Ao descerem a colina pela última vez, Arthur olhou para Campos de São Brás pelo retrovisor. A cidade não estava em chamas, mas em confusão. Luzes se acendiam nas casas, as pessoas saindo às ruas sem entender o tremor ou o silêncio que se seguiu. O poder havia sido decapitado. A sorte da cidade, sua prosperidade artificial e seu crescimento milagroso haviam acabado naquela noite. Campos de São Brás não estava destruída, mas estava quebrada, livre de seus monstros, mas também de sua riqueza amaldiçoada. Estava, pela primeira vez em décadas, forçada a encarar um futuro incerto e talvez honesto. E para Arthur, enquanto a cidade desaparecia na escuridão, essa era a única vitória que importava. O poder que se esconde sob símbolos e juramentos raramente busca a iluminação. Na maioria das vezes, ele busca apenas mais poder. A história de Arthur é uma ficção, mas a verdade por trás dela ecoa em corredores de mármore e salas de reunião ao redor do mundo. Sociedades secretas, corporações, governos. As ferramentas mudam, mas a sede de controle permanece a mesma. Se você, assim como Arthur, gosta de olhar para as rachaduras da realidade e questionar as estruturas que nos governam, então o seu lugar é aqui. Esta foi uma criação do canal Sr. Blackheart. Para mais mergulhos no abismo da natureza humana e nas sombras que a sociedade projeta, inscreva-se, ative o sino e junte-se à nossa loja de pensadores. Porque as histórias mais assustadoras não são sobre monstros, mas sobre os homens que os criam.